pouco tempo, a Brasil Paralelo lançou o documentário Brasil Evangélico. O documentário é suscetível a várias críticas. Se você quer entender minha opinião sobre ele, eu o assisti integralmente. Assista o vídeo que está aqui na descrição. Mas hoje a gente vai analisar como o senhor Iago Martins rebate a crítica que sofreu por ter participado desse documentário. Esse documentário abrangeu diversas participações. Felizmente, alguns pastores recusaram, como o caso do pastor Eliseu Rodrigues, que tem o meu aplauso, tem o meu reconhecimento por ter se negado a aceitar essa proposta. Infelizmente, nem todo mundo agiu como o pastor Eliseu Rodrigues, e Iago Martins participou do documentário e ainda continua, apesar do seu erro, reconhecendo a Brasil Paralelo como um canal legítimo para que cristãos o assistam. E mais, Iago Martins diz que aqueles como eu, como Caio Modesto, que criticamos a Brasil Paralelo como uma espécie de cavalo de Troia, somos cristãos que querem se manter numa bolha, numa redoma, protegidos de qualquer influência externa. E assim estamos, ao invés de proteger a igreja, apaparicando, a impedindo de lidar com o divergente. Será mesmo? É o que a gente vai tratar aqui nesse React. Eu sou Gabriel Enes, aqui falo sobre cosmovisão cristã, teologia, história e muitos outros temas. Se você gosta deles, já se inscreve aí no canal. Peço que vocês que me acompanham já deixem o like, já compartilhem com o máximo de pessoas que puder e bora para nossa análise. Brasil Paralelo. Teve um pessoal aí que ficou bravo, porque eu fui na entrevista pra Brasil Paralelo, sobre um documentário sobre o Brasil Evangélico. E aí recebi uns inbox de um pessoal que eu respeito muito, assim, sabe? São outros jovens, igual eu, que também estão produzindo tudo na internet e tal, que dizem, você não devia ter ido lá, porque o Brasil Paralelo é um cavalo de Troia pra pegar os evangélicos e tal. E eu sempre penso assim, meu irmão, é muito, sei lá, é muito risível, assim, sabe? Você realmente acha. Olha a palavra que ele usa para descrever esse tipo de crítica. É algo risível. Ou seja, você preservar cristãos de uma plataforma subversiva, mentirosa, revisionista e que se afirma algo que não é, é risível. Isso é o teólogo gente boa, gente. Alguém que faz alianças por mera oportunidade individual. Por que, que o Iago Martins se aproximou da Brasil Paralelo? Sendo que, há alguns anos atrás, ele já demonstrou críticas à plataforma. Porque se tornou conveniente para ele. E no meu último react a ele, eu reconheci que pelo menos o Iago Martins falou algumas coisas do documentário, inclusive que eu não peguei, contra ele. Por exemplo, Iago Martins reparou que Bernardo Kischer e o padre José Eduardo foram brifados, ou seja, houve uma narrativa naquele documentário. Iago disse que foi abominável o que aconteceu no documentário do Brasil Paralelo. Para agora, olhem só, ele achar que é risível a crítica que o Caio Modesto, que tantos outros, né, o Lucas Gesta, o reverendo Agil Magalhães, fazemos a Brasil Paralelo. Olha, gente, é brincadeira isso aqui. O Iago Martins é um sujeito que não tem que ser levado a sério. Vocês precisam parar de seguir esses teólogos gente boa. Esses teólogos gente boa não estão nem aí para o reino dos céus. Eles estão aí para interesse individual. Você percebe como a palavra que ele usou mostra que ele não tem argumento. Ele simplesmente vai chamar aqueles que criticam o Brasil Paralelo de pessoas que são inocentes, que têm razões risíveis para tal, razões inconsistentes. Mas será mesmo, senhor Iago Martins? Que o Brasil Paralelo é poderoso bastante pra entrar nas igrejas evangélicas e ser um cavalo de Troia da doutrina católica e tal. Ah, sei lá, macho, eu acho que é tudo muito infantil, entendeu? Pelo menos com o público. Infantil. Olha só o argumento que o Iago Martins usa. É risível e é infantil. Aquela velha coisa. Quando você não tem argumentos para se defender ou para criticar a oposição, a coisa mais esperta, mais astuta, mais sagaz a se fazer é ridicularizá-la. É falar que aquilo é ridículo, que aquilo não merece, não é digno de uma crítica. E diga-se de passagem, é como o Iago Martins trata o meu conteúdo. Ele não refuta, ele não responde. Quando ele responde,
eu me dou todo ao trabalho de refutar e demonstrar onde ele está errado. Você pode ver, a gente fez aqui na página uns 5 vídeos para mostrar como a opinião que o senhor Iago tem sobre o desejo homossexual, que na visão dele em si não é pecado, não tem base bíblica, não tem base histórica na tradição reformada. E ele continua se dizendo um calvinista, um reformado. Agora, você vê críticas do lado dele à minha pessoa? Não. Ele finge que eu não existo. Menciona o meu nome de maneira, assim, bastante comedida, não pega meu conteúdo, não responde. Por quê? Porque não tem argumento. E essa questão não é só eu que estou apontando, não. Felizmente. Se fosse só eu olhando isso, eu estaria falando do mesmo jeito. Como vocês sabem, tem posições que eu sustento aqui no canal que são praticamente só eu e uns poucos irmãos do Brasil que defendem. Mas agora, o fato da Brasil Paralelo ser um cavalo de Troia é algo que você vai ver sendo defendido por vários cristãos de outras denominações, pastores, pessoas que certamente o senhor Iago Martins respeita algumas, não todas, é claro, como ele mesmo falou. E ele vai pegar isso que a gente está trazendo e dizer que é ridículo. E dizer que é infantil. Vamos continuar. Que me acompanha, eu não sei os outros aí, se o pessoal coleciona um público bocó e aí precisa evitar estar próximo de ambientes polêmicos, oh meu Deus, porque meu público vai achar. Cara, eu tento cultivar aqui um público que consegue raciocinar e pensar. Eu acho muito. Olha só, o público do Iago é um público inteligente. É um público que sabe raciocinar e pensar. É curioso, né, seu Iago? Porque o teu público, eu mostrei isso no meu último vídeo, reagindo a você, criticou você, por você ter ido lá na Brasil Paralelo. Então quer dizer que não é só o meu público, não é só o público do Caio Modeste, não é só o público do Eliseu Rodrigues, não é só o público do Ageu Magalhães e de tantos outros que é bocó. Parte significativa do seu público é bocó também. Vocês conseguem perceber, gente, que o Iago Martins está claramente na defensiva? Na real, pessoal, eu tive alguma expectativa de que o Iago teria alguma lucidez de ver que ele fez uma burrada. E eu sei que ele é um sujeito que tem um ego gigante. O apelido dele de ego não é à toa. Ele não admite estar errado. Ele não erra nunca. Mas agora, eu imaginei que ele ia deixar isso quieto. Não ia mais falar desse assunto. Mas olha só o que ele está fazendo. Ele não somente está falando do assunto, mas está lidando com a tese de que a Brasil Paralelo é um cavalo de Troia como algo ridículo, como algo infantil. Muito infantil a ideia de, olha só, o cavalo de Troia que vai vir pra destruir a igreja evangélica. Cara, a gente teve muitos cavalos de Troia muito mais perigosos do que Brasil Paralelo, entendeu? Você pensa em Bolsonaro. Bolsonaro foi um grande cavalo de Troia, em certo sentido, porque o cara entrou dentro da comunidade evangélica, foi tratado como um cristão. Minha vida inteira, eu só perdi gente pro Lula. A minha vida inteira. Era o pessoal que trocava Jesus pro Lula. Tive vários colegas de mocidade, quando eu era mais jovem, que entraram na universidade, velho estereótipozinho, entendeu? Os caras crente, amava Jesus, servia na mocidade, era contado para ser líder de jovens. Entrou na faculdade de História, e aí trocou Jesus pra ir pra marcha, sei lá, não sei o que, do Lula. Minha vida inteira eu só perdi gente pra esquerda. Gente que largou Jesus pra esquerda, largou Jesus pra... Você vê como é que o Iago Martins, embora ele tenha uma teologia problemática, enquanto se diz conservador e não é, ele é muito bom de storytelling, né? Ele tá aqui mostrando que ele tá próximo da direita, ele está inserido na direita, que militou ativamente por um cristianismo mais conservador, se opondo à esquerda. E só perdia gente para a esquerda, até que veio o Bolsonaro. O Bolsonaro estragou a direita. Agora, a Brasil Paralelo, ela não apresenta problema nenhum, né, seu Iago? Problema nenhum. Você no outro vídeo falou que eles falaram algumas coisas erradas, que tem coisa lá que você não concorda. Mas agora, o risco da Brasil Paralelo não existe, né? O problema era só o Bolsonaro. Sabe uma coisa engraçada, gente? Eu não tenho problema com gente que critica o Bolsonaro. Eu fiz sim críticas ao Iago Martins lá atrás, porque eu acho o livro dele contra o bolsonarismo muito ruim. Muito ruim mesmo. Mas numa coisa eu tenho que concordar com ele.
O bolsonarismo é um movimento, em muitos aspectos, vergonhoso. Mas agora, ele analisa mal. Agora, ele ter analisado mal ou bem é outros 500. O ponto é, por que ele vê problema no bolsonarismo, que é um movimento que certamente tem problema, mas não vê problema na Brasil Paralelo? São 2 pesos e 2 medidas. É engraçado isso, né? Porque o que tudo dá a entender é que Iago Martins, ele se opõe a algo por mero desafeto pessoal. Talvez por falta de oportunidade, talvez porque alguns desafetos ele tem, algum incentivo para acalentar. Talvez ele tenha tido incentivo para acalentar um desafeto ao Bolsonaro, enquanto a Brasil Paralelo de alguma forma está sendo conveniente para ele, porque ele está se aproximando dos católicos. E se vocês ouvirem esse vídeo aqui dele na íntegra, vocês vão ver que o vídeo, como um todo, ele tem um tom de procurar aproximação com católicos. Coisa que, curiosamente, era um dos pouquíssimos, quando eu digo pouquíssimos, é 1% de todo o conteúdo que o Iago tinha que prestava. 1% do que ele falava e que prestava era apologética contra o catolicismo romano. E o que eu falei quando eu analisei a participação do Iago Martins no documentário? Eu fiz um vídeo antes de lançar o documentário. Teve gente que me atacou nos comentários, falou: "Pô, Gabriel, você virou vidente agora". E eu não julguei essas pessoas, falei: "Realmente, eu tô fazendo uma aposta". Uma aposta não no sentido de colocar dinheiro, mas prever baseado no que eu tenho observado. E ela se concretizou perfeitamente. Eu acertei. O Iago Martins participou do documentário, o documentário foi mais um cavalo de Troia imenso para cooptar evangélicos, como eu mostro no meu vídeo, que você pode assistir aqui na descrição. E o que eu falei? Que o senhor Iago, depois do documentário, mudaria a sua narrativa, mudaria a sua abordagem com os católicos romanos. Ele já está mudando. Ele já está mudando. Ele faz questão de dizer que ele é anticatólico, mas você percebe que até esse anticatolicismo dele, ele já está flexibilizando. Tomara que eu esteja errado, tá, gente? Tomara que o Iago Martins, pelo menos, dentre o conteúdo dele, que não é bom, que é um conteúdo que eu realmente recomendo que vocês não assistam. E não é porque ele tem argumentos bons e ele é contraditório e eu estou protegendo vocês do contraditório, como a gente vai ver que é um argumento que ele usa. Mas é porque o conteúdo dele é ruim mesmo. Porque a gente não só tem que proteger a igreja enquanto mestres, enquanto pastores, da heresia, mas a gente tem que dar à igreja o que é bom. Ajudar a igreja a se alimentar do que é bom. A Brasil Paralelo não é boa. E a teologia do senhor Iago não é boa também. Então, não há razão para continuar dando ibope para os teólogos gente boa. Especialmente o senhor Iago. O senhor Iago tem agido de maneira puramente oportunística. É o que ele tem apresentado. Ele tinha reconhecido que o documentário foi abominável, pelo menos em um sentido. Que brifaram o padre José Eduardo e o Bernardo Kicher, pessoas com as quais ele já teve controvérsia. Mas agora vocês veem que o discurso já é outro. O discurso é muito diferente do que ele apresentou inicialmente. Ele parecia ter caído em si. Mas agora ele me volta ao estado inicial. O que será que aconteceu nesse meio tempo, gente? Eu tenho suspeitas. E eu vou mostrar para vocês quais são as minhas suspeitas, colocando um trecho aqui de um outro vídeo. Queria que vocês respondessem aqui ao vivo para todo mundo que chama vocês de cavalo de Troia na internet. Isso. Só para contextualizar, isso aqui é um Redcast com os produtores da Brasil Paralelo, os donos da Brasil Paralelo, melhor dizendo. Eles vão responder a pergunta: o que dizer aos que os acusam de cavalo de Troia para os evangélicos? Prestem bastante atenção na resposta. Mas não é um cavalo de Troia, né? Não. Eu quero que vocês Tá expliquem respondido. de onde veio essa história aí. Tanto não é que os evangélicos estão adorando e nossa relação é Foi excelente. legal. É engraçado que nessa fala dele aqui eu senti um nervosismo, sabe? Um incômodo.
Por que será que esse incômodo apareceu, hein? Foi legal o lançamento? Foi muito legal, foi muito Cara, legal. Foi muito legal. Né, cara, eu acho que esse negócio. Eu vi o material, o pessoal até me mandou e tal. Eu tive que responder essa ao vivo. Ah, uma mas vez teve numa muita gente entrevista. falando. Aí eu falei, mas gente, o Negócio negócio de nem cavalo de saiu Troia? ainda. Negócio de cavalo de É, Troia. é. É o quê? Os caras achavam que o quê? Que a gente ia, sei lá, fazer uma propaganda, daí na hora do documentário ia fazer o quê? Não sei, uma Armadilha. pregação. Não, Você percebe o embaraço, né? Esse aqui, ele ficou claramente embaraçado com a pergunta. Você vê que ele dá um risinho, né? Tenta ser evasivo. Mas vocês vão ver onde que eu quero chegar, tá? Já presta bastante atenção. Católica. O papo é mais ou menos o seguinte. Eles estão fazendo esse negócio para falar de evangélicos no Brasil, mas não se confundam. O verdadeiro objetivo deles é trazer as pessoas para dentro desse ecossistema e transformar todas elas em católicos que enxergam evangélicos como uma heresia, alguma coisa assim. E, cara, dentro do plano teológico, eu sei de onde esses caras estão partindo nessa discussão, entendeu? Só que eu acho que está precipitada a conclusão porque não acompanhou a Brasil Paralelo ou acompanhou muito pouco. Porque eu comecei a acompanhar Brasil Paralelo muito lá atrás. E assim, cheguei a consumir conteúdos deles antes deles serem uma plataforma. E desde lá de trás, você já via o mesmo espírito. Então não me venha com essa conversinha de que, não, a gente tem uma história diferente. A gente nunca flertou com o catolicismo romano. Nunca flertou com um pensamento que tem como um dos seus principais pilares o Olavo de Carvalho, que, embora não fosse um católico romano puro, foi uma grande alavanca para esse catolicismo romano conservador, /tradicionalista, /monarquista, que surgiu no Brasil. E todos eles beberam do Olavo de Carvalho. E eu já falei para vocês, eu fui aluno do Olavo de Carvalho, como é que era o ambiente olavista? Você tinha católicos romanos e você tinha protestantes. Olavo sempre teve alunos protestantes. Sempre teve. Mas os protestantes, eles eram tratados como alunos de segunda categoria. Adeptos de um cristianismo de segunda categoria. Porque o catolicismo, ele engendrou a civilização ocidental. O protestantismo é uma anomalia, é um movimento revolucionário. Essa gente aí da Brasil Paralelo, eles pensam assim. E eu debato com qualquer um deles, tá? Qualquer um deles, sobre os rudimentos, os fundamentos, melhor dizendo, da filosofia, da cosmovisão deles. Eles vão esconder de vocês. Porque eu sei, boa parte das pessoas não teve tanto contato com o olavismo quanto eu tive. Vai ter alguns mais perspicazes que vão ver isso tudo que eu tô falando. Sem necessidade de entrar nos fundamentos. Mas não caiam nisso que ele está falando. Desde muito cedo, a Brasil Paralelo já estava alinhado com o catolicismo romano. Já estava alinhado com o olavismo, que curiosamente o senhor Iago Martins despreza. Então, Iago Martins despreza a raiz e fica com o tronco. É absolutamente inconsistente o apoio do Iago Martins a essa gente. Mas vamos seguir. Tem bastante coisa pra gente comentar desse trecho aqui, antes de voltar pro Iago. respondi isso em outro lugar. A gente nunca saiu nessa pauta, não é uma pauta prioritária nossa. A gente toma pressão de muitos católicos. Você vê que, olha o que ele falou, não é uma pauta prioritária nossa. Por que será que ele falou que não é uma pauta prioritária? Então é uma pauta secundária? Ou será que é uma pauta obscura? Enquanto a pauta mainstream, a pauta manifesta, é simplesmente cultivar valores. Cultivar uma plataforma que seja segura. Porque isso vocês podem falar publicamente. Agora, por trás, talvez, só talvez, não é que essa pauta ela seja simplesmente secundária. É porque ela é a pauta real. E é aí que está o problema da Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo é uma plataforma mentirosa. Eles se dizem uma coisa e são outra.
o termo cavalo de Troia é completamente adequado para descrevê-los. Gente, eu vou falar aqui uma coisa muito séria. Eu não tenho problema com plataformas católicas romanas, como a Lumine ou Luminous. Tem uma plataforma católica romana que se chama, acho que Luminous ou Lumine, salvo engano. Vocês podem me corrigir nos comentários. Porque é uma plataforma que se diz católica. Você vai entrar lá, é tudo católico. Você vai ter documentário do Maximiliano Kolbe, vai ter documentários de santos. É uma plataforma explicitamente católica. Eu acredito que cristãos evangélicos deveriam consumir essa plataforma católica romana, não. Mas eu não tenho necessidade de tornar claro que essa plataforma é um cavalo de Troia, porque ela é explícita. Ela se diz católica e produz conteúdo católico. Agora, Brasil Paralelo não. Ela se diz uma coisa e é outra. Portanto, é um cavalo de Troia. É uma plataforma subversiva e é um perigo para os evangélicos, para os protestantes. Você, pastor que está me ouvindo, você tem a obrigação moral de conscientizar a sua igreja sobre isso. Tem vídeo pra caramba aqui no canal. Para você entender o olavismo, para você entender o problema da Brasil Paralelo e o problema desse catolicismo romano tradicionalista ou mais conservador. Alguns vão ser modernistas, mas com tendências tradicionalistas ou mais conservadoras, e vão flertar com o que a Brasil Paralelo diz, na sua maior parte, embora tenha lá dentro sede vacantistas, tenha tradicionalistas, tem a gente de diversas matizes, como eles mesmos vão falar. Mas agora, o que constitui a essência da Brasil Paralelo? Um antiprotestantismo, que é uma implicação do catolicismo que eles sustentam, como um pilar. Não é um pilar manifesto, mas é o pilar real dessa plataforma. Às vezes que gostariam, que achavam que a gente deveria fazer isso. Agora. E a gente não faz. Agora, nesse lançamento do Brasil Evangélico, é a mesma coisa. Cara, toda vez que tem uma pauta meio assim, eu sei porque o assunto é importante. Pô, se a gente quisesse debater fé, mas não é nossa esfera de atuação, não entra na esfera de atuação que a gente tem. Acho que vale contextualizar de onde é que saiu esse documentário, né? Acho que é o ponto que... Isso que ele falou só torna a Brasil Paralelo mais subversiva e mais perigosa. Porque uma coisa é quando você fala diretamente da fé. Se a Brasil Paralelo falasse diretamente, não, nós somos católicos romanos, é isso e aquilo, eu poderia até criticar, mas o meu discurso seria outro. Eu já não falaria que é um cavalo de Troia. Eu falaria que as pessoas estão ouvindo e se deixando convencer. Como eu falo contra essa apologética católica romana da internet, que é clara, nós somos católicos romanos, nós somos antiprotestantes, e nós achamos que nós estamos certos. Posso ter 1000 críticas a eles, mas nisso, pelo menos, eles estão consistentes. Eles se afirmam uma coisa e realmente procuram ser isso. Ao menos na confessionalidade. Claro que existem outras inconsistências na questão da forma como eles veem o mundo, na própria teologia em si mesmo, porque a teologia católica romana é uma teologia inconsistente dela mesma. Mas ali, pelo menos no que toca à confessionalidade, há honestidade. No caso da Brasil Paralelo, não. Eles são a plataforma subversiva. Onde essa pergunta, no final das contas, a gente estava discutindo em pautas relevantes para o Brasil esse ano, tudo mais. E aí alguém trouxe, acho que foi o Lucas, não me lembro. Caramba, os evangélicos já são mais de, sei lá, 30 milhões registrados, alguma coisa assim. É um crescimento numa velocidade que é impressionante. É 30%, é 30 e quase 40%. Quase 40%. Depende dos indicadores. Mas é bastante. Quase 40%. Então, e que cresce, o principal ponto é a velocidade com que cresce, né? É que você faz uma projeção para o futuro, né? Isso é muita gente. E tem uma influência política gigantesca, né? E eles têm bancada, que chamam de bancada evangélica, aí tem gente que diz que não é bem assim, que não é coordenada, enfim. Tem uma discussão em torno desse assunto, tem uma relevância cultural e política muito grande, né? E a gente, cara, vamos investigar esse assunto, vamos entender exatamente... primeiro contar um pouco a história de como essas denominações surgiram no Brasil, de onde é que isso veio, e vamos entender como eles se enxergam nesse papel
em relação à atuação na política, atuação na esfera pública de modo geral e tudo mais. E vamos fazer isso de uma maneira respeitosa, sem preconceitos e tal, porque tem outras abordagens sobre isso que tratam. Nossa, foi super respeitosa, super coerente. Eles realmente deixaram os evangélicos falar por si próprios, colocando Padre José Eduardo e Bernardo Kish. E reduzindo, em muitos aspectos, o fenômeno evangélico. O documentário, para quem quiser, minha análise está aqui abaixo, ele é horrível. Ele é muito ruim, muito raso. Até olhando do ponto de vista de, não, vou ouvir o que católicos romanos levantaram sobre o Brasil evangélico, você vê que eles não trouxeram um sociólogo da religião, uma pessoa séria, trouxeram o contraponto católico na figura de apologistas. Então é um documentário lastimável. Mas vocês veem que é uma conversa fiada danada, né? Para explicar por que eles não são um cavalo de Troia. Não, Como só assim, abordar. o Esse é fim o da ponto. democracia, porque vai ser o Estado totalitário, Democracia. Toda a democracia, mídia. etc. Vamos ver, vamos entender, vamos tirar esse e vamos entender exatamente como eles enxergam isso aí mesmo, qual que é a história das diferentes denominações evangélicas no Brasil. Vamos tentar fazer um arremate disso e aí vamos ver quem são as principais lideranças que a gente consegue contato e vamos entrevistar. Mas uma das premissas, não vamos debater religião. Se o evangélico tá mais certo que o católico, se o católico, mas que tem aquele ponto lá, não sei o quê, porque tem cara, tudo bem, Não acho é que essa é um pauta. debate relevante, é importante, É as pessoas cansativo também fazendo esse negócio. e tal. Mas cara, maneiro, eu não até é gosto de nosso ver. papel. Eu até gosto de ver. Se tu já me botar um assiste bom monte de vídeo agora, legal. eu assisto. É que assim, Mas a é gente. difícil de Mas tem conceber. O cara 500 olha anos ali, de debate já. É que assim, muito Não é? importante também. Uma das premissas pra gente fazer um documentário, normalmente, é onde tem uma pauta que é relevante para a sociedade e está sendo explorada unicamente por um lado de forma ideológica, narrativa. Sim. Teve aquele desde o documentário início. da Petra Costa, que é o Então, tem o documentário da Petra Costa Apocalipse dos Apocalipse Trópicos. nos Trópicos. Apocalipse dos Trópicos. Tem Tá a coisa de imprensa. É engraçado, eles citaram o documentário da Petra Costa. O documentário da Petra Costa eu assisti 2 vezes também, para fins de análise. Documentário horrível, em muitos aspectos, mas pelo menos ele é honesto. Porque você sabe que aquilo lá é de esquerda. Você não precisa fazer nenhum esforço para entender qual que é a cosmovisão por trás daquilo lá. Agora, Brasil Paralelo, você vê, eles não são explícitos. E eu sei que a esquerda é mentirosa, a esquerda finge que é uma coisa e a outra. A Petra Costa, ela diz que está fazendo um documentário imparcial também. Mas a esquerda já é um inimigo bem manjado pela igreja. A Brasil Paralelo não. Felizmente, agora Deus tem levantado pastores para mostrar isso. Então, não se espantem, gente, quando eu falo que, em certo aspecto, a Brasil Paralelo é pior do que a Globo. Você pode falar que não, nos valores, o que a Brasil Paralelo defende, pelo menos alguns valores estão mais próximos do protestantismo do que a Globo, sem sombra de dúvida. Mas agora, a Globo é manifestamente anti-evangélica. Nós já estamos há anos vendo como a Globo tem feito troça dos evangélicos. Como que a Globo, ela ridiculariza evangélicos. Como ela fomenta uma desconstrução dos princípios. Agora, o que a Brasil Paralelo faz é uma coisa diabólica. Porque ela tenta vender bons valores, tornando-os um meio de subversão para uma coisa diabólica. Para a mentira, para o engano, para a apostasia. É uma operação da CIA. Exato. E que vai Tem botar na uma imprensa teocracia em no geral. Brasil e tal. E a imprensa em geral Exatamente. que fala de uma forma. o tom que sempre já é o muito, padrão. um tom muito de acusar o evangélico de estereótipos e tal. Então, o objetivo nosso, não é só nesse documentário, em todos os nossos documentários, o objetivo sempre cara, tem uma pauta relevante aqui para a sociedade e não tem empresas produtoras, empresas de mídia e tal, entregando para as pessoas um material decente, um material livre de ideologia. A série de maior sucesso nossa, que é a série de história do Brasil, Última Cruzada, o que a gente fez? A população passou décadas recebendo uma educação hiper ideológica nas escolas, nos livros, etc. e tal, e na mídia em geral. A gente foi lá e tentou fazer um negócio limpo disso daí. Né? Então, é a história. Limpo, cheio de revisionismo. Vendem o Brasil como se fosse uma grande nação. Obscurecem várias questões da história do Brasil. Eu fiz uma live com o professor Lucas Gesta para falar sobre a monarquia do Brasil. Que eles dizem que foi uma coisa maravilhosa, né?
Só que a diferença é que o professor Lucas Gesta é um acadêmico, uma pessoa que estuda de maneira séria. E ele dá indicações de livro, inclusive, na nossa live. Fala sobre como é que era a relação da monarquia com os protestantes. Porque já tinha protestante na época da monarquia. Por que eles não falaram, né? Dos protestantes na época da monarquia? O documentário, até do ponto de vista histórico e sociológico, que é o foco dele, embora você veja as sementes do catolicismo romano lançadas lá para cooptar evangélicos, ele não toca o protestantismo antes do século XX. Por que será, né? Porque os protestantes, antes da vinda da família real para o Brasil, eram perseguidos. Ah, Gabriel, então você está falando a favor da monarquia? Calma. Por que os protestantes, pelo menos alguns deles, foram tolerados na época da monarquia? Porque eles eram convenientes. Porque eles traziam um know-how da Alemanha, especialmente, de outros países protestantes. Protestantismo era sinônimo de progresso. E Dom Pedro não era um idiota. Ele sabia que tinha a ganhar com os protestantes. Então, os permitia ter seus cultos, claro que de maneira diferenciada. Isso eles não falaram, né? Por que será que eles não falaram, gente? Será que eles esqueceram? Ou será que eles simplesmente eclipsaram? Eu deixo essa para vocês. Fora da janela de Overton, né? Tá tudo muito de um lado. Aí você tenta ir pro meio e você fica considerado como extrema alguma coisa. Extrema direita, no caso nosso. Então, esse é o objetivo esse documentário dos evangélicos. E é isso. E a gente não é. De novo, até mesmo. As próprias perguntas, se for analisar, elas estão muito mais do ponto de vista da ciência política do que do ponto de vista da fé, assim. Elas não vão por esse lado, assim, né? Claro que, né, um entrevistado outro fala, mostra, pra você mostrar o quanto isso engaja e movimenta as pessoas e tal. Você entra um pouco, mas você vê que o enfoque do documentário não era esse. Mas, enfim. Outra coisa, pra ser honesto aqui também, é que eu li um dos posts que mandaram, li os comentários, que tinha pessoas, o cara fez o post de Cavalo de Troia, e tinha pessoas assim, defendendo, ele falava, não, eu sou evangélico, mas eu gosto dos conteúdos deles e tal, e aí esse cara falava assim, mas vocês já viram o que os caras que participam das produções deles falam sobre a nossa fé? Então o que ele tá querendo dizer é o seguinte, tem pessoas que participam de coisas da Brasil Paralelo, e nos seus canais, podcasts, etc e tal, criticam ou falam mal, ou alguma coisa assim da fé evangélica. Bom, também outra coisa que. Desculpa, cara, não sei, as pessoas têm liberdade de falar o que elas falam. Participa da Brasil Paralelo, sei lá. Olha, só um detalhe, tá? Não são alguns, são quase todos. A maioria das pessoas que vão na Brasil Paralelo são muito antiprotestantes. Os que não são antiprotestantes estão na cota. Eu já falei várias vezes que a Brasil Paralelo, para tentar soar mais convincente, tem lá sua cotinha de protestantes. Tem Ana Caroline Campanholo, que é mais católica do que qualquer outra coisa. Mais papista do que qualquer outra coisa. Dá o nome da filha em homenagem a uma santa. É casada com um papista. Não parece se incomodar com esse fato. Não parece orar pela conversão do seu marido de uma posição herética. Você tem lá aqueles protestantes que estão muito desorientados, não sabem com o que estão se metendo. Alguns vão na ignorância, como Luiz Saião, como Rodolfo Abrantes, como outros que já foram lá, eu acredito que na ignorância, tá? Mas agora, se você olhar, a maior parte das pessoas que integram o Brasil Paralelo, Rasta, Pietra Bertolazzi, Paulo Cogos, todos antiprotestantes. Padre José Eduardo, Bernardo Kicher, poderia falar outros, todos antiprotestantes. A um nível que essas pessoas reparam. Então, a Brasil Paralelo é subversiva? Mas aqueles que estão mais atentos já perceberam o óbvio. Só que olha só como que os caras da Brasil Paralelo se defendem dessas críticas. Você percebe o embaraço, você percebe que a resposta não é uma resposta firme e consistente. Eles não lidam com a coisa de uma maneira
que você sequer percebe clareza. Um vai falar: "Ah, não sei o que é uma pauta relevante", outro vai falar: "Ah, a gente não tem interesse prioritário em converter". Aí um vai falando uma coisa, outro vai falando outra, e vocês vão ver onde que eu vou chegar. Eu sei que eu estou me delongando um pouco nesse trecho, mas é importante, porque vocês vão ver o que essa gente vai falar já já. Mais de 500 pessoas, não sei. Muita gente. Não, isso daí é absurdo. Isso daí Então, assim, não... mas vocês dão O que mais eu faço? Eu vou fazer vou doxar a opinião de todo mundo na internet e e outra? ficar controlando. E outra, tipo, agora eu vou. Imagina se a gente fosse começar a selecionar as pessoas que participam das nossas coisas por uma lista de opiniões. Sei lá, qual é o tamanho dessa lista? Cara, não é nem viável Não, fazer isso. Não é tem- nem viável. Sem contar que eles mesmos, eles discutem entre eles, porque se você pegar, por exemplo, mas esse pastor já falou tal coisa. Os É, católicos- não, os a maior católicos parte também, da treta cara. foi entre os próprios pastores, denominações e tal. Não, mas isso aqui não... É difícil, cara, é difícil. A tarefa também não dá pra subestimar, assim. Não, Não, mas o pessoal que foi lá que foi gere, um que pessoal gere legal. debate, que gere tudo isso. Conheço. Mas o que dá pra dizer a com galera lá. tranquilidade é que não existe nenhum plano. Olha, antes dele ir para essa próxima fala, eu queria comentar que eles de fato têm divergência entre si, tá? Eles tiveram um ponto aqui. Se você pega Paulo Cogos, por exemplo, é um sede-facantista. Ele acha que o atual Papa é um falso profeta, um falso vigário de Cristo, alguém que usurpa o lugar de Cristo, acredita que o trono de Pedro está vazio, está vacante. E outros vão acreditar no magistério, como é o caso do padre José Eduardo. Eles têm sua discussão entre si, mas eles também têm uma unidade. É esse que é o ponto. O protestantismo ele pode ter suas divergências internas, mas ele tem uma unidade. Só o fato de você chamar o protestantismo como um fenômeno já mostra que o protestante não é católico. É claro que eu até falei no meu vídeo que eu defendo a distinção entre evangélico e protestante, mas de uma maneira ampla. Somos todos protestantes, no sentido de que não somos católicos romanos. E há elementos de fé centrais que nos unem. Nós cremos em Cristo, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos no sola escritura. Algumas igrejas têm confessionalidade, outras não têm. Distinção que não foi bem feita no documentário, diga-se de passagem, mas há uma unidade entre nós. Da mesma maneira que há uma unidade entre os católicos. Uma unidade muito ampla, diga-se de passagem. Mas, curiosamente, os principais católicos que orbitam a Brasil Paralelo e que falam a Brasil Paralelo e que têm suas opiniões privadas, sim, e nas suas opiniões privadas manifestam suas opiniões de uma maneira mais clara. São antiprotestantes. Tá cheio de antiprotestantes na Brasil Paralelo. E eu sei por quê? Porque eu conheço a fonte de onde esse pessoal saiu. Foi da onde? Do Rasputin da Virgínia, do Olavo de Carvalho. Então, não é difícil para quem acompanha desde o início essa gente, para quem esteve muito próximo do Olavo, identificar esse tipo de coisa. Da Brasil Paralelo, de falar assim, ó, cara, isso aqui a gente vai fazer. A gente vai atrair os evangélicos e aí a gente vai fazer uma operação estruturada aqui de conversão deles para uma outra religião católica, porque aí a gente vai mostrar para eles. Cara, não, primeiro que isso é uma visão infantil, tá? No sentido, o que eu quero dizer com infantil? Olha aqui a palavra que ele usou, gente, infantil. A mesma palavra que o senhor Iago Martins usou. Essa opinião de que a Brasil Paralelo é um cavalo de Troia é infantil. Iago Martins falou que José Eduardo e Bernardo Kischer foram brifados para o documentário da Brasil Paralelo. Aí eu começo a me perguntar, sabe o quê? Será que o Iago Martins também não está brifado? É uma mera hipótese, e fique bem claro. Mas para vocês verem como que toda a volta que a gente deu, ela mostra o quê? Existe um alinhamento entre Brasil Paralelo e Iago Martins. E com base em que esse alinhamento se deu? É algo que nós não podemos afirmar categoricamente. Mas aqui a gente já vê uma convergência. Meu, muita mão fazer isso. Não sei se as pessoas têm experiência fazendo projetos, mas já dá trabalho
fazer qualquer coisa, né? Só fazer o documentário já deu muito trabalho. Cara, se eu tiver condições Uhum. de atrair a audiência evangélica e converter ela para uma outra parada depois sem ninguém se dar conta disso, cara, pode até parar de me criticar, porque eu vou ter condições de fazer qualquer coisa. Tu não vai conseguir me parar. Eu sou tipo um gênio maquiavélico que vai dominar o planeta Terra, se eu tenho condições de executar esse uma plano, ideia entendeu? meio assim. Olha isso. Falar que a Brasil Paralelo é um cavalo de Troia é dizer que eles são gênios do mal, maquiavélicos, é uma coisa altamente conspiratória. É exatamente o que o Iago Martins disse. Iago Martins simplesmente ridicularizou a posição de quem vê a Brasil Paralelo como um cavalo de Troia. Isso mostra pra gente o quê? Mostra pra gente que, lamentavelmente, o senhor Iago foi cooptado pela Brasil Paralelo. Até que nível essa cooptação se deu? A gente vai avaliar ao longo do tempo. E eu não duvido, tá? Que em algum momento o Iago Martins possa, por alguma razão, mudar sua opinião sobre a Brasil Paralelo. Não gostar da Brasil Paralelo mais, né? Porque ele já mudou de opinião uma vez, ele pode mudar de novo. As opiniões dele não são muito sólidas. Ele vai admitir que mudou? Não vai, mas tá aqui. Tá aqui gravado, seu Iago. Tá aqui gravado. Como que você, em algum momento, participou, viu que o documentário foi abominável no sentido, e depois fez pouco caso, achou infantil, achou risível, achou teoria da conspiração. Sim, eu acho meio bobo, acho meio bocozinho assim, oh, meu Deus. Se eu vi Padre Zé, se eu vi Noite Traiçoeira, vai virar católico. Se assistir um canal católico, eu acho pelo contrário. A gente tem que colocar as pessoas numa redoma, numa bolha, não. Colocar as pessoas numa bolha intelectual é ridículo, só vai emburrecê-las. É o erro, viu? Esse é o erro. E aí é o que o pessoal que é mais crítico aí, sei lá, o Caio Modesto, o cara é gente boa. Um cara muito gente boa, mas que teceu comentários sobre isso publicamente, não sobre mim diretamente. Teceu um só, disse ele, mas aquele o próprio Gabriel lá, do não sei o que Brasil, o Estudante Brasil. O ponto que eles não entendem é que você não vai deixar ninguém mais protegido das ameaças do catolicismo romano, colocando as pessoas em uma redoma intelectual, em uma bolha. Olha, isso aqui é uma coisa que, embora a gente já tenha falado anteriormente, eu admito que existe um ponto aqui. Mas isso é uma meia-verdade. E a meia-verdade, ela é mais perigosa que a mentira. Porque a mentira se aponta que é mentira e acabou. A meia-verdade, ela abre precedente para a mentira de uma forma muito pior. Iago Martins fala, a gente não tem que deixar as pessoas numa redoma. E em um certo sentido isso é verdade, e em um certo sentido isso é mentira. Em que sentido isso é verdade? Eu sou um estudioso. Sou uma pessoa que estou estudando não só a fé cristã, mas, para vocês que não me conhecem, eu leio esoterismo, eu leio conteúdos de outras religiões pagãs, leio conteúdo de católicos romanos, leio conteúdo de filósofos modernistas como Kant, David Hume, leio literatura pagã. Mas por que eu leio isso e para que finalidade eu leio isso? Por razões apologéticas e para refutação do paganismo, de maneira a munir a igreja contra as obras das trevas. Eu entendo que eu tenho um chamado de mestre e eu tenho o devido preparo para ensinar pessoas, ensinar a igreja, dentro das minhas capacidades, é claro, a evitar o mal em algumas situações e em outra respondê-lo. Há pessoas que precisam sim ter contato com o contraditório. Eu não tenho problema em ler Karl Marx, em ler católicos romanos. Eu realmente não tenho problema. Mas qual que é a diferença minha para boa parte dos brasileiros? E quando eu digo minha, não falo minha enquanto pessoa, enquanto um pensador, um teólogo público. Falo minha enquanto alguém mais preparado. O que também se aplica a pastores, se aplica a teólogos, se aplica a autodidatas no geral que tenham esse chamado. Mas agora, uma pessoa que já vive numa sociedade desorientada como a nossa, onde as igrejas têm uma péssima formação, têm um péssimo discipulado,
eu vou deixar essas pessoas à mercê de uma plataforma que vende algo tão persuasivo como bons valores? Sendo que, Iago Martins, isso é um fato, muitos estão apostatando para o catolicismo romano, por conta da abordagem da Brasil Paralelo. Isso significa que necessariamente a pessoa vai se converter por conta do conteúdo da Brasil Paralelo? Não. Mas ela vai começar a acompanhar aquilo, daqui a pouco está assistindo o Padre José Eduardo, daqui a pouco está assistindo Bernardo Kircher, Pietra Bertolazzi, e se deixando levar por isso. Então vocês conseguem entender como que Iago Martins diz que eu, Caio Modesto, outros, a gente não entende o ponto da abordagem dele. Porque o ponto da abordagem dele é: a gente tem que lidar com o contraditório mesmo. E você quer lidar com o contraditório, seu Iago? Sabe como é que se lida com o contraditório para a pessoa que tá mesmo querendo aprender o catolicismo romano? Não é ficar assistindo essas porcarias, não. É pegar o catecismo da Igreja Católica e ler aquilo lá. O que é um catecismo? Um catecismo é um documento para ensinar tanto os clérigos quanto os leigos nas verdades da fé. A Igreja Católica, ela tem catecismos, ela tem bulas, ela tem encíclicas. O que é uma encíclica papal? É o Papa, que na visão católica romana é o vigário de Cristo na Terra, ensinando a Igreja. Por que os católicos de hoje eles não estão muito ligados, né? Nos ares, pelo menos, não todos os católicos, esses católicos da internet, esses dessa linha mais conservadora, / tradicionalista, não estão ligados no que o Papa está fazendo, no que o Papa está dizendo. Eles deveriam estar antenados no magistério da Igreja. Mas não, eles são nostálgicos. Eles olham para uma Igreja Católica Romana lá de trás, que queimava herege na fogueira, que vivenciava uma época em que as pessoas não podiam questionar a Santa Igreja em nenhum momento, em que todas as pessoas eram piedosas, como diz a Pietra Bertolazzi. Então, essa galera não representa o catolicismo real, seu Iago Martins. E eu tenho suspeitas de que você sabe disso. Você só está sendo sonso. Você está acusando eu, Caio Modesto e outros de deixar as pessoas numa bolha, quando na verdade você quer sair por cima dessa situação aí. Você quer parecer que não, eles tiveram algum problema lá. Mas não tem problema você assistir Brasil Paralelo. É como assistir qualquer coisa. E como eu já disse anteriormente, uma coisa é uma plataforma distintamente católica romana, como aquela Luminous ou Lumine, não me recordo o nome. Outra coisa é uma plataforma que se vende como de direita, embaixadora de valores comuns a todas as pessoas de bem, e que sutilmente leva pessoas para o catolicismo romano. Então, meus amados irmãos, é o que eu gostaria de trazer. Fica aqui mais uma vez para vocês que são pastores. Boicotem a Brasil Paralelo. E quando eu digo para boicotar, é boicotar mesmo. É para falar mal. É para mostrar o quanto que essa plataforma tem feito mal para o Brasil. Tá na hora da gente parar de depender de gente que veio daquele bruxo miserável do inferno chamado Olavo de Carvalho. Se não fosse o Olavo de Carvalho, não existiria Brasil Paralelo. E eu fui aluno do Olavo de Carvalho, há muitos anos atrás. Graças a Deus, pela providência divina, eu me emancipei daquilo. E hoje, tem aqui nesse canal um dos maiores frontes contra o olavismo. Você pode ver que eu tenho vários conteúdos aí mostrando erros do Olavo de Carvalho, imprecisões. Felizmente, hoje eu vejo outros canais aí mostrando que o Olavo de Carvalho está errado também. Tem o canal Cosmovisão Reformada do meu amigo Vitor, inclusive foi quem me apresentou o Rushduni. Eu vejo o canal do Lucas Bonzoli, o Matheus Fugita também tem feito críticas ao Olavo de Carvalho, críticas muito boas. E a gente precisa entender que há uma necessidade do protestantismo ser autossustentável.
não depender dessa galera, não. Nós devemos ter um pensamento distintamente protestante. E eu gostaria de falar para você, que ficou até o final, que há uma oportunidade de você aprender política de uma maneira consistentemente cristã, alinhado com o protestantismo reformado, que é a expressão mais pura que existe, mais aderente à palavra de Deus que o protestantismo engendrou. E para isso eu gostaria de recomendar a minha obra. Esse aqui é o meu livro, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre Política Cristã. Você pode adquiri-lo pelos links abaixo. Temos tanto a versão física quanto a versão digital, que está saindo por apenas R$3. Aqui você vai aprender teologia do Estado de uma maneira distintamente cristã, o que é alternativo ao que Olavo de Carvalho, ao que a Brasil Paralelo providenciou, ainda que de uma maneira subversiva e enganosa. E eu deixo para aqueles que quiserem se aprofundar ainda mais na visão reconstrucionista, no pressuposicionalismo vantiliano e na escatologia pós-milenista, as coisas que estão muito amarradas dentro da visão que esse canal propõe, que entre na comunidade Filhos de Sacar, uma comunidade fechada por assinatura, onde você tem encontros mensais comigo para tirar dúvidas e para tratar de diversos assuntos que são espinhosos e que realmente nós, enquanto protestantes, temos necessidade de tratar. Como diria o filósofo Friedrich Nietzsche, só se destrói aquilo que se substitui. Temos que boicotar, sim, mas esse canal é um canal que procura substituir aquilo que o olavismo representou de uma maneira sólida. Então, também fica o convite para você que quer ajudar essa página que se torne membro. A partir de R$ 4,99 você pode se tornar membro desse canal, ter acesso ao grupo VIP de membros, além de ter acesso antecipado a vídeos. Há outros níveis com outros benefícios. Sei que falei um pouco mais do que de costume no final desse vídeo. Eu normalmente me esqueço de fazer o meu merchan, mas peço que você, que ainda não deixou o like, deixa aí o like, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E é isso, minha gente. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima.